Som 2, testando. Aleluia. A paz do Senhor, lindas mulheres, estão aqui neste frio, nossa. Glória a Deus. Deus renova nossas forças, né? Verdade? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 107. Vou ler o versículo 35. Hoje um dia bem corrido para mim, para o pastor Renato, mas glória a Deus. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A todas as mulheres que estão em casa, estão nos assistindo, todos que se encontram aqui. Deus vai nos abençoar essa noite com uma palavra vindo direto do trono do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 107, 35. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Glória a Deus. Converteu o deserto em lençóis de água. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui esta noite, agradecemos ao Senhor por estarmos na Tua presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada uma que vai assistir essa live, cada uma que se encontra aqui, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor toque em cada coração aqui esta noite, com a Tua palavra, com o Teu louvor, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar a pregadora desta noite, ó Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha nos abençoar também, eu e o pastor Renato, cada dia mais, nos abençoando, renovando as nossas forças. Ó Pai, é tudo o que pedimos e agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Sonda-me. Vamos pedir a Deus para sondar o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós já vamos passar para a palavra. Vou convidar aqui a pastora Jaqueline. Eu já havia convidado. Creio que Deus colocou ao coração dela algo direto do trono do Pai. Ela vai ser usada aqui esta noite para falar em cada coração. E creio que Deus vai abençoar a tua vida. Você vai sair renovada daqui. E você em casa aí vai se sentir cheia de força. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastora Jaqueline. Já vou passar para a senhora. Depois eu vou dar os avisos. Depois no final. Porque aí mais gente já entrou. Dá para me dar os avisos. Vamos orar pela vida da pastora Jaqueline, vai trazer a palavra para nós esta noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, colocamos nas tuas mãos a vida da pastora Jaqueline, ó Deus, que o Senhor usa ela tremendamente agora aqui em cima deste altar. Tudo que o Senhor já direcionou ao coração dela, está falando aqui, ó Pai, que seja como um aroma suave em cada coração, ó Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, livra de todo mal, de toda seta maligna, ó Pai. Coloca os teus anjos agora, Senhor, ao redor de sua casa, em cada familiar. Venha abençoar também, Senhor, e proteger e livra de todo mal sua filha, o pastor Santos também, ó Deus. Senhor, colocamos a vida deles agora no teu altar, nas tuas mãos, ó Pai. É tudo que pedimos e agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimentar a igreja, a gloriosa paz do Senhor. Amém? Hoje, como culto de mulheres, eu ainda confesso, a palavra que vinha era uma. Mas, irmã Francisca, de tarde, depois que eu vi a senhora ali, confirmou que era para ser, irmã. Estou falando sério, depois que eu vi a senhora ali. A senhora acredita nisso?
aquela hora que a senhora falou assim, aí é como se estivesse lembrando de alguma coisa importante, a senhora sabe? Pois é. Aí, porque a gente ia numa parte da Bíblia, só que agora mudou tudo. Agora está lá no. Amém. Ó, pastor Renato falou que pode tirar, tá? Não vai contagiar ninguém que está em casa, né, pastora Débora? Amém. Ó, Deus trouxe no meu coração dessa vez, igreja, sobre a passagem que está no livro de Êxodo. Nós vamos lá no livro de Êxodo. Êxodo 3. Lá no capítulo 3. Está lá no início da Bíblia, é o segundo livro da Bíblia. Aí podem estar perguntando assim, mas por quê? Por que Moisés num culto de mulheres? Como é que é? Glória a Deus, irmã, com bênção. E toda honra, toda glória seja dada a Ele. Livro de Êxodo 3, a partir do versículo 2. Tá assim, tá escrito assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, e ele, no meio da sarça, chamou Moisés. Moisés, respondeu ele: eis-me aqui, até aqui. Amém? Na minha opinião, nós estamos falando de um ser, na época que foi Moisés, um dos maiores profetas para aqueles hebreus. Porque ele foi chamado, ele nasceu numa época que ele já estava, vamos falar assim, ele nasceu num tempo que não era desagradável para ele. Faraó tinha dado uma ordem que toda criança hebreia que nascesse seria morta, se fosse homem. E Moisés, justamente naquela época, Joquebede fica grávida. E Moisés nasce. Quando Moisés nasceu, a mãe dele, naquela sabedoria dela, ela guardou aquela criança por 3 meses. Por 3 meses ela conseguiu esconder Moisés. Por 3 meses. A gente vê isso no livro de Êxodo 2, no versículo 4. Quando Joquebede decide, nós vamos colocar Moisés dentro de um cesto, prepara todo o cesto. Pastora, ela preparou todo o cesto e colocaram ele na margem do rio. Colocou ele na margem do rio e a irmã ficava olhando o que ia, qual destino que ia tomar aquele cesto, porque elas sabiam. Ela colocou ele em qualquer rio? Não. Ela sabia
o que iria aparecer ali, naquelas margens daquele rio, por direção, creio eu, que do Senhor. Porque uma coisa é o seguinte, coração de mãe também não se engana. E quando tem propósito de Deus, que aí é que acabou, né, pastora? No capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: sua irmã prostou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Aí, quando ela coloca, e aí, quer ver? Pastora, lê para a gente o versículo 5. Tá sem, pastora? Pode? Então o senhor, pastor, pode? Versículo 5, pastor. Eu achei que estava no celular. Desculpa. Êxodo 2, 5. Desceu quem, pastor? Olha. Quem estava na beira? Quem viu? A princesa. A princesa que viu. Mas quem estava à beira do rio? Quem estava à beira do rio? As donzelas. E para o senhor ter ideia, quem que era mais fácil para ver? Quem estava na beira? É só esse pedaço. Quem estava na beira do rio não viu o cesto. Não viu o cesto. Aí, quem estava igual no caso da princesa, que estava, teoricamente falando, mais para trás, pastora, é que viu. No meu coração, o que Deus verdadeiramente traz no momento desse, que Deus não vai mostrar projetos para quem não tem condições para mantê-lo vivo. Deus não vai mostrar projeto para quem não tem condição de manter o projeto vivo. Porque Deus mostrou para a princesa, mas Deus já tinha um propósito naquela situação, pastor. Deus já tinha um propósito, igreja. Comigo e com você, mulher. Deus já tinha um propósito. Porque Deus poderia ter tocado o faraó, até o próprio faraó, de uma forma ou de outra, de ter encontrado aquele menino e de ter se encantado por ele. Mas Deus falou assim: eu vou colocá-lo, é um projeto meu, e eu vou colocar dentro do palácio. E eu vou usar uma mulher para isso. Porque as donzelas tinham condição de interferir junto ao faraó para não matar aquele menino, porque você imagina, o menino tem 3 meses, ainda uma criança, 3 meses, e lembrava ao faraó que pouco antes ele nasceu na época que estava um edito dele, que todos os homens eram para morrer. Ele nasceu por baixo, teoricamente falando, de um atestado de óbito. E ele sobreviveu. Ele sobreviveu por quê? Primeiro, o projeto de Deus na vida dele. Segundo, a mãe que ele teve. A irmã que ficou ali acompanhando toda a situação e o trajeto do que ia acontecer. E as mãos de quem ele foi ficar, que era a princesa. Aquela pessoa que verdadeiramente poderia, através do projeto de Deus, mudar aquela história. Mudar aquela sentença.
Porque aí você imagina que naquele momento, quando ela fala assim, donzela, vai lá e pega o cesto e vamos ver o que está ali dentro. A irmã dele, pastora, vem correndo e fala assim, sabendo que era uma criança que estava ali, ela já sabia que era o irmão dela. Miriam já sabia. Mas ela se coloca pronta para buscar alguém para amamentar. Buscar na vila alguém para amamentar. E os projetos, quem que ela buscou? A própria mãe. A mãe para alimentar o filho. Então, de uma forma ou de outra, apesar de nascer sobre uma sentença, ele nunca fala assim, se afastou das raízes reais dele. Ele não se afastou das raízes reais dele. Ele foi morar dentro do palácio, viveu teoricamente naquela situação do Egito, conheceu toda a cultura ali, mas interiormente ele trazia dentro dele o que ele sabia que era a família dele. Tão pouco que lá na frente, o que acontece? Quando ele é mais velho também, que ele vê alguém do Egito matando um hebreu, ele se tornou homicida. Porque ele pegou aquelas dores ali, né, pastora? Ele pegou. Mas voltando ao que eu queria para nós aqui, mãe, a irmã e a princesa. 3 mulheres que guardaram ele. Deus, depois, em questão de mulher, a mãe, a irmã e a princesa. E lembrando que ele tinha 3 meses também. Eu amo 3 também, tá, pastor? Eu amo. E a condição do que aconteceu na vida de Moisés. Por causa de um zelo. Por causa de um projeto. Irmã Francisca, todas nós que estamos aqui, as que estão em casa, assistindo pela live, imagina que Deus vai confiar projeto na mão de quem não vai dar prosseguimento, ou de quem não tem condição de sustentar aquela vida. E aí Deus fala assim, olha, você já viu o que eu tenho para você? Se você não olhar e se você não ir buscar ou pedir alguém que traga para você, como que vai sobreviver? Porque é projeto meu, ele falando. E eu vou confiar na sua mão. Eu vou confiar na sua mão. É a sua mão, é a sua vida que não vai deixar esse projeto morrer. Imagina que Moisés não morreu por causa de mulheres. Mulheres que estavam ali à volta dele, porque Deus confiou aquela vida e aquela proteção toda na mão de mulheres. Aí depois fala assim, mas as mulheres aqui são frágeis. São? Quando uma mulher quer, ela faz. Ela faz. E ela faz a favor até da vida desses homens. E ela faz, e são os projetos de Deus, confiados na vida das mulheres. Tampouco que o direito de gerar quem tem é a mulher. Seja qual o projeto for. E vem naquela situação que Deus fala assim, eu quero que você faça. Qual o projeto que Deus quer que você sustente?
Qual o projeto que Deus quer que você dê vida? Qual o projeto que Deus quer que você dê prosseguimento? Qual o projeto? Qual a situação na obra dele que ele quer que você esteja presente? Porque toda escolha é dele, para ele. Toda escolha é dele para ele. Se a gente for mais para frente aqui, na história de Moisés, a gente vê N situações. A gente vê uma pessoa que cresceu numa condição de um povo que não era o povo dele, mas foi a forma que ele estava para sobreviver. Para Deus falar assim: eu coloquei, eu honrei e eu mantive vivo. E eu mantive vivo através da vida de quem? É sua. Qual o projeto que através da sua vida Deus está mantendo vivo? Porque se você pegar aqui, olha, no Êxodo 2, capítulo 11, vai falar assim, ó. Quando Moisés já tinha passado, tá? E aí ele já passou daquela fase. Ele, teoricamente, ele viu algo acontecer, porque ele já era adulto. Ele já era adulto. No 11 fala assim, ó. Quando ele, antes desse 11, quando ele ainda, pastora Débora, ele vê um egípcio matando um hebreu. Ele se tomou por uma situação que, falando humanamente falando, ele se tornou homicida. Ele se torna homicida, mas por causa do medo, ele foge, porque ele sabia que Faraó iria mandar matá-lo. De novo, iria mandar matá-lo. Aí o que ele fez? Ele foge. No versículo 11 fala assim, olha: naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre seus irmãos. Aí ele foge. Ele foge para Midian. Ele foge nessa situação. Foi quando ele foi para uma terra que ele encontrou justamente naquele momento ali, ele encontra outras pessoas, outras mulheres para ele cuidar. Porque ele encontrou as filhas de Reuel. Ele encontra as filhas dele ali. Naquele momento ali, ele dá água, cuida delas e dá água para os animais. Ele serviu. De novo, ele se coloca na posição de servir. Ele serviu ali. Quando ele serve a elas, elas vão até o pai e falam assim, olha, encontramos um homem que pela qual cuidou de nós no momento que estávamos precisando e ainda deu água para os nossos animais. E aquilo naquela época era honra. E aí o pai delas quis conhecê-lo. E ele se colocou depois presente mediante a ele. Foi apresentado para ele. Foi aonde ele conheceu Zíbora. Porque foi com a filha de Reuel que ele se casou. Não é, pastora Débora? Ele se casa ali com aquela mulher. E aquele momento já começa uma outra fase da vida dele. Porque ele se tornou funcionário do sogro. Ele já começa a trabalhar para o sogro. Só que nesse momento, pastor, eu já estou indo numa outra situação que a gente vai voltar aqui no início depois, mas ele entra numa outra situação que ele, lá na frente, com todo esse processo que aconteceu com ele
ele já está com 80 anos. Quando nós lemos esses versículos de Moisés 3, no capítulo 3, ele já está com 80 anos. E 80 anos, Moisés, o pastor Renato está ali, ele me corrige. Mas, sim, corrija sim, pastor. Vou contar para todo mundo que o senhor está aí. Mas sem ele aqui, como é que ele faz essa live? Eu não sei fazer isso, não. Aí, quando ele já está com 80 anos, ele passa no deserto, pastor. Quando ele está passando naquele deserto para lá e para cá, quantas vezes que ele já tinha passado ali no deserto, na minha opinião, e que ele já tinha visto aquela sarça queimando uma vez só, pastor? Várias vezes. Mas só... isso mesmo. Isso mesmo. Olha, estou falando que esse pastor, gente, olha, estou ouvindo ele já falando lá atrás, igreja. Aí, o que chama a atenção dele, porque só imagina, ele viu a sarça queimando, como todas as vezes. E ele voltava, a sarça nem ali estava mais. Eu já tinha queimado tudo, né, pastora? Mas nesse dia exclusivo, ele voltou, imagina, ele volta e vê a sarça continuando queimando. Ele fala assim, mas é a mesma sarça de quando eu fui. Eu volto, ela ainda está ali com fogo. E o fogo está queimando. E sarça, o que era sarça? É uma planta que basicamente é espinheiro. Sem formosura nenhuma. É uma planta que ninguém quer no jardim dele. Ela é de deserto mesmo, seca, sem vida. Sem formosura, sem vida. Mas aquilo ali estava queimando. E ele falou assim, e agora? Alguma coisa tem ali. Eu preciso de voltar para ver aquela visão. Porque, na minha opinião, ele só conhecia aquele Deus de ouvir falar. Ele, na minha opinião, com 80 anos, Moisés, foi o primeiro encontro real que ele teve com Deus. Foi quando ele estava com 80 anos. Porque na palavra fala assim, olha. Quer ver? Apareceu-lhe um anjo do Senhor. Ô, pastor Sandro, o pessoal que está com Bíblia aí, quem está em casa, me fala sobre esse versículo 2 do capítulo 3, se esse anjo está com A maiúsculo ou A minúsculo. Olha aí, irmã Francisca. Se está com A maiúsculo ou A minúsculo. Porque tem algumas versões que está com A maiúsculo e tem outras. 2. Capítulo 3, versículo 2. Você que está aí na live também, olha na sua Bíblia se está com A maiúsculo ou A minúsculo. O seu é A maiúsculo. Como é que a irmã chama? A delícia. A delícia. Aí, imagina, irmã Delícia, que minúsculo? Irmã Doris, a senhora está aí, ótimo, glória a Deus por isso. Pois é. Não dá. Então vamos ver quem que era esse anjo. A irmã que encontrou com A maiúsculo na Bíblia dela. E dentro das traduções, essa aqui está com a aproximação mais próxima do real. Com A maiúsculo. Nós vamos conseguir saber o porquê do A maiúsculo e o porquê do A minúsculo. Quer ver? Esse é o versículo 2. Lê para a gente, irmã.
Moisés, no meio do espinheiro, Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou que a coisa era esquisita. Por que será que o espinheiro não se queimava? Lê o versículo 4. Quando o Senhor Deus viu Moisés O Senhor. estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou. Então quer dizer, no versículo 4 fala que ele viu e ele bradou. E quem que bradou? Deus. Deus. Então, o que significava, igreja? Que esse anjo, porque no versículo 2 está anjo, mas esse anjo, ele tem que estar com a letra maiúscula, porque toda vez que começa anjo com A maiúsculo, é a manifestação de Deus. É a manifestação de Deus. Então Deus estava lá, porque fala, no versículo seguinte fala que Deus bradou e Deus viu. Se era Deus que bradou e Deus viu, esse anjo era Deus. Então quem que estava no meio da sarça? Era Deus. Esse fogo que não se consumia era a manifestação de Deus ali. E tampouco, quando para frente, ele fala no versículo 4, vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, e ele no meio da sarça falou, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Você imagina que Deus, naquele momento, ele fala assim, eu vou fazer algo com Moisés. Moisés só me conhece de ouvir falar. Ele só me conhece de ouvir falar. Quantos que só conhecem a Deus de ouvir falar, pastor? Por quê? Porque ainda não tem compromisso com Deus. Eu conheço o Deus do meu pai, eu conheço o Deus da minha mãe, mas eu não conheço o Deus que manifesta na minha vida. Esse Deus que manifesta na minha vida, esse Deus que fez milagre na vida daqueles que vieram antes de mim, esse Deus que faz milagre da vida do pastor, da pastora, aqueles que eu ouvi falar, na vida do meu vizinho, na vida de quem trabalha comigo. Eu tenho histórias para contar de ouvir falar. Mas eu tenho que vir viver essa história. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés estava no deserto, aonde era comum acontecer de sarça estar se queimando, porque está no deserto. Só que tinha um fogo naquela sarça que não consumia aquela sarça. Será se porque os galhos da sarça eram fortes? Será se é porque era uma sarça diferente? Ou será se era a manifestação real do Senhor ali? Porque Deus queria falar com alguém que estava passando. E ele falou assim, eu vou chamar Moisés pelo nome. Porque ele vai saber que eu o conheço, ainda que ele não saiba que seja eu inicialmente chamar. Ele fez isso com outros na condição da palavra também. Samuel foi assim. E quando Deus chama, ele honra. E quando Deus chama, ele honra. Irmã Francisca, quando Deus chamou a senhora, que a senhora sentiu que ele estava chamando? Deus honra, independente que a gente saiba ou não. Independente que, igual o caso de Moisés, foi morar dentro de um palácio, num lugar que não era a geração dele, não era as pessoas próximas dele, era uma outra cultura. Mas ele foi lá aprender, por quê? Porque Deus falou assim, eu vou colocar e eu vou honrar.
ainda que depois ele tenha virado homicida. Mas Deus falou assim: eu tenho semente boa em você. E eu vou honrar sua mãe, eu vou honrar sua irmã, eu vou honrar a princesa, eu vou honrar todos através de você. E eu tenho um projeto meu nas suas mãos. Porque você é que vai tirar, porque você foi morar com Faraó, não foi à toa. Você foi para lá para conhecer uma cultura, porque você é que vai tirar esse povo do deserto. Você é que vai tirar esse povo do Egito. Você é que vai resgatar esse povo das mãos de Faraó. Você, porque eu tenho promessas. E quando o Senhor fala assim: olha, Faraó, libera para Moisés. O Faraó fala assim: eu? E você quer ver? Em uma das pragas, o Senhor escurece o dia. Não é, pastor Renato? Escurece o dia. Por quê? Porque o sol lá para Faraó, para o povo Egito, era considerado um deus. Era considerado um deus. E quando ele tira o sol de cena e fala assim: além de mim não existe outro Deus. Porque ainda que esteja no sol no dia, eu faço essa luz apagar. Eu faço ficar escuro aonde eu quero que esteja escuro, para provar que além de mim não existe outro Deus. Simplesmente para provar isso. E Faraó, como sempre, resistente. Ele falou assim: não tem problema não, você pode ficar resistente. Mas eu sou Deus. Eu sou Deus, você veio depois. Porque você imagina, o que é Deus? Eu sou. O que é eu sou? Eu não fui criado. Deus simplesmente é. Ele não foi criado. Quer ver? Eu, Jaqueline, pastora Jaqueline, olha aqui, ó. Eu fui criada. Por quê? Eu vim do meu pai e da minha mãe, que foram criados pelos meus avós, e assim sucessivamente. Eu fui criada. A igreja, as pessoas foram criadas. Eu sou alegre, eu sou triste, eu sou isso, tudo foi criado. Agora, e Deus foi criado? Não, ele é. Ele simplesmente é. Ele não foi criado. Ele existe. E pronto. Ponto final. Ponto final. Deus é. E por isso ele é o eu sou. Ele é o que eu precisar e o que você precisar. Ele pode vir se manifestar na nossa vida como o que a gente precisa. Porque a essência dele está dentro de mim, está dentro de você. Existe algo, a sarça não se consumia porque os galhos eram fortes? Não. Porque tinha um Deus ali que queria falar com Moisés. E quando Moisés olha, ele ainda fala assim: eu tenho que voltar para ver que manifestação é aquela. Aí Deus fala assim: Moisés, Moisés. Chama Moisés pelo nome. E aí imagina que quando estávamos como líquido ainda, sendo gerado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha propósito. No ventre da nossa mãe, Deus já tinha propósito. Deus já sabia desse dia que estaríamos aqui. Deus já sabia dos propósitos que ia confiar na mão minha e sua. Mas nós estamos dando prosseguimento ao propósito que Deus tem na minha e na sua vida.
Você imagina que passando por um período igual estamos passando, pastor, eu vou falar? Passando por um período igual nós estamos passando. Tem igreja que a porta fechou. Mas fechou por causa de quê? Deus não tem propósito? Tem. E confiou na mão de quem? Naquele que ele plantou ali. Essa igreja aqui, Deus está confiando na mão de quem? Minha, sua, que está em casa, que está aqui. E aí? Olha quantas vidas para serem resgatadas por essa obra aqui. Por isso que igreja, irmã Francisca, eu ainda costumo brincar assim, igreja, ela está, olha lá, o pastor vai... Mas ela está na conjuntura feminina, não é masculina. É feminina. É feminina. E se as mulheres tomarem... aqui, em culto, o pastor já foi em vários. A gente chega nos cultos, o que tem mais? Homem ou mulher? Homem ou mulher? É mulher. E isso não é só igreja cristã, não. São todas as obras. Se a filha de Faraó poderia falar assim, eu não estou nem aí, eu vou arrumar confusão com meu pai por causa disso. Aí você imagina uma princesa, filha do Faraó, e Deus falou com ela assim, olha lá, pega lá, assume lá, porque eu tenho projeto no que está lá através da sua vida. Aí, inconscientemente, o coração dela se alegrou, eu imagino. Ela, inconscientemente, tá? Ela falou assim, pode mandar, papai, que eu obedeço. E pela alegria que Deus colocou no coração dela quando ela viu aquela criança, ela falou assim, é meu. Eu vou cuidar. Ela nem lembrou do pai nessa hora. Eu vou dar um jeito. Imagina que ela falou assim, não é o Deus Sol que está mandando, não. É o Deus dos Hebreus. É o Deus dos Hebreus que está mandando. E o Deus dos Hebreus está dentro da minha casa e dentro da sua. Esse que fala assim, tem um projeto contigo. Esse anjo que está aqui com letra maiúscula. E quantas vezes a gente vê isso sem a condição de dar importância? Porque, para você ter ideia, Moisés foi ouvir a voz do Deus da família real dele com 80 anos. Então, pastora Débora, não tem problema a idade que você tiver para ser chamado por Deus. Não tem. Que seja com 10, que seja com 20, que seja com 30, que seja com 80, que seja com 90, que seja igual Matusalém, né, pastor? Não tem. Matusalém tinha 900 anos. E aí? Morreu com 900 anos, né? Mas olha para ter ideia. E aí, quem que pode levantar a mão e falar assim, eu conheço Deus. Deus já me chamou pelo nome. Mulher, Ele já te chamou pelo nome. Ele falou, você pode mudar uma sentença, porque havia uma sentença na vida de Moisés. Havia uma sentença, mas havia uma promessa que Moisés, sem a mãe dele saber, Moisés ia livrar um povo do Egito. Mas ela não sabia que ele precisava tirar e lá morar com os egípcios. Aprender uma cultura que não era a cultura dela.
Mas por amor, entre ver ele morto e ele morando com eles, ela liberou para morar. Porque se a gente voltar na sarça aqui, pastor, a sarça, eu vou falar, tinha fogo, tinha, pastor, tinha fogo. Agora, fogo é sinônimo de Deus? Porque quando ele voltava, a sarça já tinha, sido consumida. Agora, fogo. Aí, você sabe por que eu falei assim, pastor? A condição da sarça nessa situação, fogo é sinônimo que Deus está ali? Pastor, tem pastores que às vezes a gente vê irmãos, pastores falando assim baixo, porque numa visão pentecostal, todo mundo fala assim, tem que ter fogo, ao canela de fogo, ao fogo, ao fogo, ao fogo. Mas tem hora que quanto mais fogo, menos resistência. Eu vou falar. Não tem. E aí? Mas a gente vê às vezes pessoas... eu vou dar um exemplo, está aqui com a gente, a pastora Débora aqui, ó. Às vezes, não está pulando para todo mundo ver. Mas está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tudo está de pé. E de pé para quem? Para o Senhor. E, tem cansaço? Não sei, ela é humana, né? Mas está de pé. Por quê? Porque é buscar. É pecado buscar poder? Não. Amo fogo, gente. Vocês não sabem o tanto. Eu amo. Mas se não tiver resistência, se não tiver a balança, não fica. A sarça vai se consumir. Vai se consumir, vai queimar e acabou. E acabou, se não tiver resistência. Porque tem gente que está buscando poder, mas não busca resistência. Nada pessoal com ninguém. No momento de pandemia, igual nós estamos, por que tem muita gente dentro de casa? Porque está buscando o quê? Não está buscando resistência. Eu vou falar do jeito que Deus está falando. E olha, eu vou contar uma situação minha que eu já passei. Por isso que eu falei com Deus, eu não passo mais. Eu evito pegar o microfone, porque aí pelo menos eu me eximo da situação. Meu esposo está ali. Mas eu estava morando em Divinópolis. Eu vi uma situação que Deus falou assim, vai lá e fala. Isso para a honra e para a glória do nome dele. Se eu estiver falando mentira, Deus pode tirar minha vida. Só para o senhor ter ideia, pastor Renato. 3 dias de febre, não comia. Eu levantava, irmã Francisca, eu levantava da cama, ia no banheiro, eu já tinha que voltar depressa, que eu estava tonta. E com febre, o tempo todo com febre. Tomava remédio, pastora. Tomava remédio, assim, de 39, passava para 37,5, 38, 39 de novo. E não baixava, não. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, já até sei, eu vou lá na igreja. Fui. E dou lugar para vocês que eu fui. Foi na Barão de Guerra, lá de Divinópolis. Fui lá. O pastor de lá conhece a gente. Aí cheguei, o culto já tinha começado. Quando eu cheguei lá, ele só olhou para mim e falou assim, eu falei com ele, ora para mim. Ele falou assim. Falei, não, tudo bem. E nessa hora a gente fica humilde. A gente fica humilde, irmã. A gente fica humilde nessa hora, que está gemendo e com dor. Sabe o que eu fiz? Falei com meu esposo, não consigo ficar aqui dentro. Fui para o carro, deitei. Na hora que o culto terminou, aí eu entrei de novo. Porque eu não conseguia ficar sentada. Estava passando mal. Aí, nesse momento, o pastor foi orar para mim.
Só dele olhar para mim, ele não sabia, porque eu não tinha conversado com ele. Ele falou assim: assim manda te dizer o Senhor. Aquele dedo. Quando o dedo de profeta vem para o nosso lado, ai Jesus, é a sarça queimando e chamando a gente pelo nome. Assim manda te dizer o Senhor. Desta vez ele te livra. Mas ai de ti a hora que ele mandar você falar e você não falar. E ele não sabia de nada. Ali eu já fui me endireitando. Eu falei assim: ai meu Deus, está voltando toda a energia, que coisa boa. Eu fui me levantando. Aí eu fui falando assim: nossa, eu ainda estou com febre, mas eu estou diferente. Aí eu fui para casa. Cheguei em casa, eu já tomei um café com leite assim, delicioso, porque estava frio do jeito que estava. Eu não estava comendo nada, pastora. Dali para frente eu já não tomei remédio mais. No outro dia eu já almocei. E passou, do jeito que veio, passou. Então é por isso que eu falo: a obediência quebra a maldição. Nesse momento, a filha de Faraó foi mais prudente do que até eu mesma. Ela tinha tudo para falar que não ia pegar Moisés, mas pegou. Eu tinha tudo para falar o que Deus tinha mandado falar, e não falei. E agora eu falei: não engulo mais nada. Não engulo, pastora, porque isso fica na gente. E é cobrado mesmo. E parece que é uma coisa. Falou que é mulher, pior ainda na cobrança. Esses pastores aí é mais leve para eles. Tudo para eles é mais leve. Tudo, irmã Francisca. A senhora tem ideia. Graças a Deus que não é nem a minha situação, nem a da pastora. Mas quantos homens aí que estão sendo resgatados por causa da fé das esposas? A oração, sério. Aí eles vão se endireitando, vão ficando diferentes, a gente não sabe o que é aquilo, aí começa a brilhar uma face diferente, aí daqui a pouco eles já começam, eles não sabem nem o que é, mas já começa a dar a paz do Senhor, e já começa a ter culto na casa deles, e é diferente. Quer algo diferente? Faça algo diferente para Deus. A sarça não se consumiu porque tinha resistência ali. Se você não buscar resistência para estar na presença do Senhor, como que vai ser? Como? E eu estou falando comigo e com você, mulher. Irmã, é comigo e com você. Quantas coisas que a gente podia estar abrindo mão num sábado desse, pastor, para estar fazendo, em vez de estar aqui. Nesse frio, não tem chuva. Eu já fiz uns propósitos assim, que humanamente falando, diz que é melhor. Eu já fui em igreja, pastora, 1 ano seguido, de segunda a segunda. Frio, chuva, sol. Minhas meninas eram pequenininhas. E nós íamos todos os dias. E morava perto? E eu saía de longe para ir lá. Sabe quantos quilômetros? Eu já rodei 70 quilômetros para ir para a igreja. Já rodei 150 quilômetros para ir para a igreja. Aí tem gente que mora 3 quilômetros, 2 quilômetros, 1 quilômetro, não sei quantos metros. Ah, não vou lá hoje não. Mas aí como que Deus vai confiar na sua mão o que você precisa, o que você quer? É pecado pedir? Não. Mas já chamou a atenção dele. Senhor, eis-me aqui. Mas manda o outro porque eu estou ocupada. Manda a outra porque eu tenho o que fazer. Ah, tenho o que fazer que não é para obra, né? Mas é por isso que eu não gosto de pegar o microfone. E a sarça não se consumia. Aí Moisés olha para a sarça. Eu tenho que olhar, tem coisa nova acontecendo. Quando ele olha e vê o que está acontecendo, que ele sabe que é o Deus dos pais dele, falando com ele.
e dando para ele uma nova missão na vida dele. Imagino eu, eis-me aqui. Igual todos os outros falam, Samuel foi a mesma coisa. Quantas vezes que Deus já chamou a senhora pelo nome? Quantas vezes que Deus já te chamou pelo nome? Quantas vezes que Deus já te chamou pelo nome? Busca resistência. Estamos passando por um momento que Deus fala assim, quanto mais dado, mais cobrado. Quantas vidas podem ser salvas através da minha e da sua vida? Quantas, aqui na palavra, falou de uma criança de 3 meses. Quantas crianças podem estar sendo salvas pela minha e pela sua vida? Crianças que são vasos. Vasos de honra na presença do Senhor, igual foi Moisés. E você tem a essência para colocar lá dentro o que Deus precisa que você coloque. Ah, mas pastora, a senhora não me conhece, a senhora não sabe o que está acontecendo comigo. Ah, mas o meu Deus sabe. E se Ele te chamou, Ele não te chamou à toa. Ele simplesmente falou, venha. Venha do jeito que você está. Do jeito que você está. Olha que maravilha esse mês agora, que já vai começar amanhã, né? Olha que maravilha esse congresso de mulheres. Olha, o congresso de mulheres é para quê? É para fortalecimento. É para fortalecimento, é para aprendizado. É para saber de coisas que estão na minha mente que podem melhorar. Pessoas que podem vir junto comigo para fazer o que precisa de ser feito para Deus. E a honra é de quem? Porque Deus fala assim, tenho eu obra contigo. Tenho eu obra através de ti. Está pronta, irmã Francisca, para aquela vida vir junto com a senhora? Porque Deus tem promessa, e aí? Porque já se sentiu incomodado de coisa que a senhora está fazendo. E nem que seja. E cada um Deus incomoda de uma forma. Às vezes tem gente que vem pela curiosidade para saber o que tanto o outro está fazendo ali, pastora. Porque a senhora não quieta, né? A senhora está contagiando a família toda, né? A senhora não dá sossego para esse. E esse tem que vir. Aí está todo mundo ficando curioso o que está acontecendo. Todo mundo. E o ganhador de alma é desse jeito. O ganhador de alma é dessa forma. Aí eu pergunto, Deus vai deixar de confiar na mão da senhora que está disposta a fazer, que está disposta a falar, que está disposta a ir, que está disposta, para fazer na mão de outro que vai... Como? Simplesmente não falar? As mulheres que estão na live vão vir no encontro de mulheres? Porque vai ser um dia. Você imagina? Pessoas, mulheres, se a gente for, a gente vai. No supermercado tem mulher, na farmácia tem mulher, no ônibus tem mulher, no banco tem mulher, na casa lotérica tem mulher, e na igreja, cadê?
Ah, mas é por causa do Covid. Ah, não, nos outros lá não pega Covid. Entendi isso, irmã. Estamos passando por uma situação que é o poder da oração. É o poder da oração, é a manifestação da fé. Porque Joquebede, o que ela fez? Ela falou assim: tem sentença de morte, mas eu fiquei grávida e o meu filho vai nascer e vai sobreviver. Ainda que os outros não tenham vivido, porque aquelas mães não tiveram fé. Mas sobre a vida do meu filho tem uma promessa e ele vai viver. Ele vai fazer. E ele vai fazer o que o meu Deus quer que ele faça. Ainda que eu não esteja entendendo, mas ele vai fazer o que meu Deus quer que ele faça. Ainda que ele vai se contaminar no Egito, porque ela não sabia que ele ia para lá, mas ela já sabia que era a filha do faraó que estava ali. Quem que poderia resgatar ele? Era ela. Ela falou assim: eu deixo ir, porque a vida dele vai ser poupada, porque o meu Deus falou que vai ser. E quantas vidas que podem estar aqui para serem poupadas? Quantas? A minha e a sua, a nossa. Porque se no meio da sarça tem Deus, se você tem certeza que Deus está no meio da sua vida, Ele fortalece. Ele fortalece e a sarça não queima, pastor. Não vai se consumir, porque tem resistência. Tem resistência. Tem resistência. E se a sarça tem resistência, pastor, acabou. Acabou. Eu acredito num Deus de milagre. Eu acredito num Deus de propósito. Eu acredito num Deus de intimidade. Eu me prostro mediante a Ele, porque não cai uma folha da árvore sem a presença dEle, sem o querer dEle. Porque a palavra está escrito: quanto mais dado, mais cobrado. Se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Porque tem muita gente olhando a circunstância do que está acontecendo. Mas e o alvo? Porque a palavra do Senhor fala assim: onde tiver 1, 2, 3, ali eu me faço presente. A verdade é o seguinte: tudo bem, você está na live, você está aqui com a gente. Mas mesmo assim, naquele momento de comunhão, nesse lugar que você se coloca, você poderia estar aqui com a gente. Aqui, recebendo o que Deus quer para você. Para nós. Eu tenho pessoas aqui que eu já ouvi o nome. No dia lá do congresso, pastor, eu quero conhecer. No dia do congresso eu quero conhecê-las. Porque, gente, imagina um congresso de mulheres, num momento igual esse, que a pastora está fazendo com tanto amor. Ah, o pastor a gente nem fala dele, aqui é um culto de mulheres e o encontro também vai ser. Pastora, quantas horas por dia que a senhora lembra desse encontro? Por dia que a senhora lembra desse encontro? O dia todo. O dia todo. Ela está doando a vida dela para isso. Ela está doando a vida dela para isso, para o encontro. E aí você imagina ela colocando tanto amor, tanto energia, tanto carinho, a vida dela, porque mesmo é como se fosse esse projeto, é como se fosse um bebê que ela está cuidando e que vai ter vida, frutos, que vai ter na vida de quem?
nosso. Porque Deus confiou na mão dela o projeto. Mas a gente pode vir auxiliar, aprender, junto com o que Deus colocou para ela. O que Deus colocou para ela. Porque não existe a condição existe nós. É igual a sarça, Deus no centro. Deus no centro da minha e da sua vida, fogo, presença e resistência eu busco. Eu vou buscar alimentando. Alimentando aonde? Na palavra, nos congressos. Na palavra e nos congressos. E com sabedoria. Porque Deus não desampara. Deus não desamparou nem Moisés. Se ele tem projeto na sua vida, ele não desampara. Ele não desamparou Moisés. Amém? E essa é a palavra. Projeto de Deus não morre. Deus vai confiar projetos dele nas mãos de quem vai manter os projetos vivos. Vivos. E quem que vai manter os projetos vivos? Família é projeto de Deus. Obra é projeto de Deus. Projeto. Libertar outras vidas é projeto de Deus. Gente, eu aprendi assim, pastor. O dia que tem festa no céu é onde uma pessoa nova se converte. Levanta a mão e aceita o Senhor. Mas para essa pessoa fazer isso, a gente vai lá fora buscar. E que verdadeiramente no nosso livro esteja escrito obras feitas de almas que a gente resgatou para o Senhor também. Amém? Glória a Deus, pastora. Eu para louvor é só a senhora. Glória a Deus, que Deus abençoe a pastora Jaqueline, trouxe essa palavra aqui, né? Tem sarça ardente aí, ou ela está se consumindo. Nós temos que estar sempre com o altar pegando fogo. Aí a irmã Francisca, essa ganhadora de almas, ela traz mesmo a família toda. Não, você vai sim, Jô, você vai sim. A Francisca aí é a ganhadora de alma. Vão lá, vão para a igreja. E ela pega no pé mesmo. Essa aí é a ganhadora, está trazendo a família toda para dentro da igreja. Tá certo. É desse jeito que Deus vai agindo. Você traz e Deus pode deixar que Deus faz o resto. Amém? Glória a Deus por essa palavra. A pastora Jaqueline trouxe para a gente. Bom, irmãs, como eu tinha colocado lá, você já viu, né, Francisca, a nossa camisa, que linda? Nossa camisa que está lá da conferência, né, de mulheres, dia 21 de agosto. Hoje fez 7 sábados que a gente está fazendo presencial e online também. Graças a Deus, Deus tem dado forças para a gente estar aí nesses dias. Só que eu já havia conversado com o pastor Renato. Semana que vem, queridas, não vamos ter mulheres voltadas para a luz online. Aí o pastor Renato falou que vai tentar transmitir de lá onde eu vou estar, Jardim Canadá. Eu vou estar lá na Igreja Unida de Jardim Canadá, levando a palavra lá para as mulheres.
E o pastor Renato falou que vai transmitir. E se transmitir é com ele, né? Então ele vai transmitir. Eu achei que não ia dar por causa que, dependendo do lugar, não pega a internet direito, né? Talvez vocês não consigam, aí talvez não pega direitinho. Mas semana que vem eu vou estar pregando lá sábado, então por isso que não vai ter presencial aqui semana que vem. Aí na outra semana a gente vai ter que presencial e online, porque vai ser uma semana antes da nossa conferência. Então eu vou estar estando aqui já falando, chamando as mulheres, vai estar atento que a gente vai estar chegando à nossa conferência, que vai ser linda, maravilhosa, vocês não sabem como vai ser bonito, como que vai ser lindo a conferência. Nós estamos correndo aí, eu e o pastor Renato correndo, e Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Todas as mulheres vão estar lá, vocês vão ver como vocês vão receber de Deus, do Senhor, lá naquele lugar. Vai sair todo mundo renovado. Outra coisa, depois disso, depois da conferência, nós vamos fazer aqui só presencial. Não vai ter online. Vai ser presencial. O culto de mulheres vai ser presencial, com todas as mulheres aqui. Nós vamos estar fazendo estudos. Aí nós vamos poder estar batendo papo, conversando, colocando aquilo que nós queremos, conversando mais, né? E assim, online não dá tanto para a gente estar fazendo um estudo com as mulheres. Então, vai ser só presencial. Quem estiver presente vai participar. E quem não tiver não vai poder participar, tá bom? Porque foi isso, esses 7 sábados, estavam buscando de Deus como tomar uma direção das mulheres. Eu acho que agora, depois que todas já tomaram a vacina, todas já pode vir, porque aqui pode usar máscara, tem álcool gel, pode sentarmos aqui, conversarmos, tomarmos nosso chazinho, que depois nós vamos tomar ali, né? Maravilhoso. Então, comer um bolinho, um biscoitinho, comer um biscoitinho. E nós vamos estar mais próximas umas das outras. Vamos ter comunhão umas com as outras. Eu acho melhor assim, porque cada uma vai poder conversar melhor uma com a outra, né? Nós vamos estar estudando a palavra do Senhor juntas. E quem vai fazer isso sou eu mesmo, né? E talvez algumas vezes eu vou chamar alguém de fora. Não vai ser como a gente fez online, que sempre foi uma pessoa de fora e sempre deu a palavra aqui, né? Eu vou estar trazendo a palavra, já estou buscando aí para Deus, para a gente um estudo de mulheres, para a gente estar aqui. Mulheres de honra, mulheres de força, mulheres de coragem, mulheres que determinam, buscam a Deus. É isso aí. Nós vamos estar aí crescendo juntas, tá bom? Vocês me ensinando, eu ensinando vocês, né? Uma ensinando a outra, né? Então, nós estamos aí pertinho da nossa conferência. Os convites já estão acabando, só para vocês. Eu ainda segurei algumas e falei para o pastor Renato, vamos segurar algumas, porque eu vou estar lá semana que vem no Jardim Canadá e algumas pessoas de lá vão querer vir também. Gente, ninguém quer perder. Ninguém quer perder essa conferência. Porque vai ser uma bênção, vai ser tremendo, vai ser renovação, vai ser pranto, vai ser choro, mas vai ser libertação também. Mulheres vão sair cheias do poder de Deus daquele lugar, porque o Senhor já se faz presente lá. Então, assim, o Senhor vai renovar a tua vida. Creia nisso, vai ser maravilhoso. A Conferência de Mulheres, dia 21 de agosto. Marca esse dia na sua agenda. Esse dia vai ser tremendo, vai ser de mudança, de renovo. Amém? Glória a Deus. Vamos agora fazer a parte boa do culto.
Você que está em casa também, você que quer ofertar a nosso ministério, você pode fazer o Pix ofertas@igrejaunidasantefigenia.com.br. Você pode estar ofertando, nos abençoando. Vocês também que queiram fazer aqui presencial, também tem um gasofilaço. Vamos orar agora, segura aí no seu dízimo, a tua oferta, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, venho lhe agradecer por todos os dizimistas e todos os ofertantes, que o Senhor venha prosperar cada dia mais, Senhor, que esse celeiro venha estar farto, ó Pai, que o Senhor venha dar saúde, força, disposição a cada um. É tudo que pedimos, lhe agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os avisos só dessa semana é o seguinte. Terça-feira, às 20 horas, culto da Vitória. Pastor Getúlio, não? Josué Ferreira vai estar aqui. Uma bênção, ele já esteve aqui. É uma palavra assim, pentecostal mesmo. Vai ver como é que a sassa vai arder aqui nesse lugar. O negócio vai pegar fogo mesmo. Ele é um pentecostal, então vai ser um culto tremendo. Se eu fosse você, não perdia. O culto da Vitória, terça-feira, às 20 horas. Você que está em casa, queira vir assistir, você vai sair daqui tremendamente renovado através do poder de Deus. Amém? Quinta-feira é o pastor... Não. Palestra. Quinta-feira vai ter uma palestra aqui, o pastor Renato vai estar falando. Vai estar explicando direitinho a palestra que vai ter que ir na quinta-feira, que vai ser só quinta-feira, né? Glória a Deus. Queridas irmãs, boa noite. A paz do Senhor. Eu sei que o culto é das mulheres, mas eu pedi a oportunidade para falar sobre a palestra de quinta-feira. Todas as quintas-feiras nós temos o culto da palavra, mas nesta quinta em especial, nós teremos uma palestra com o professor Sérgio Pedra. Ele é especialista em concursos públicos, Enem e também provas da OAB. É um professor, tem uma bagagem maravilhosa, dá palestras no Brasil inteiro. E nós conseguimos a agenda com ele. Quinta-feira, às 20 horas, então não vai ser culto. Nós vamos transmitir, mas eu gostaria de convidar você que está em casa, você que está aqui, que tem desejo de fazer um concurso público, ou a prova do Enem, ou está se preparando para a prova da OAB, ou você talvez que está aqui, não vai fazer um concurso, mas conhece alguém que vai fazer a prova da OAB, vai fazer o Enem, e está se preparando para fazer essas provas. O professor Sérgio Pedra é especialista e ele orienta e dá uma palestra maravilhosa. Eu quero convidar todos vocês, tanto o culto de quinta é para homens, para mulheres, para aqueles que vão fazer curso ou para alguém que você conhece que está fazendo, que vai fazer um concurso público ou que está se preparando. Amém? Será uma noite muito abençoada. Não será um culto, será uma palestra. E na outra quinta-feira, nós teremos o culto da palavra, porque nas próximas quintas-feiras já vamos começar o seminário da nossa igreja. Amém? Então, se você deseja fazer o seminário, amanhã já vou trazer as fichas de inscrições. Lembrando que o nosso seminário, o seminário da nossa igreja, que vai acontecer no Brasil inteiro. Nós teremos uma extensão aqui no bairro Santa Efigênia. Será todas as quintas-feiras e é uma inscrição de R$70, já incluso o material, que são livros, né, do seminário, também a carteirinha de estudante, né, a carteirinha do seminário, e no final, que é 1 ano esse curso, amém, você vai receber o diploma. Irmãos, nós precisamos de pelo menos 10 alunos. Parece que já temos 3 ou 4
já garantido, eu, minha esposa, irmã Doris, me parece que o evangelista Elcio vai fazer também, e eu quero convidar vocês para fazer esse seminário. Muitas pessoas acham que seminário é só para quem quer ser pastor ou pastora. Não, o seminário todos nós podemos fazer. A mim mesmo, pastor, eu não tenho desejo de ser pastor e nem pastora. Mas faça o seminário, você vai aprender da palavra do Senhor. Amém? Então já estamos para começar o seminário e vai ser nas noites de quinta-feira. Então faça a inscrição, R$70 mensais, já incluso os livros, que são livros de cada matéria. A carteirinha, amém? Também no final o certificado, que é reconhecido por muitos ministérios, amém? Eu quero incentivar, mais do que incentivar, eu quero motivar você a fazer o seminário. Você deseja fazer o seminário? Fala comigo, amanhã já vou trazer as fichas, vamos fazer a inscrição, já vou fazer a minha. Tanto que eu já sou pastor há 14 anos, eu já fiz seminário e quero fazer de novo. Irmã Francisca, o tanto que eu amo. Ô, irmã Delice, como eu amo aprender a palavra de Deus. Tanto que eu vou voltar a fazer, eu quero fazer o seminário para me aprender mais e mais. Quantos desejam aprender mais da palavra aí? Amém? Então o seminário é para você. Não pense que o seminário é só para quem quer ser pastor um dia. Quando eu fiz o seminário, eu já era evangelista e almejava, né? E a Bíblia fala que quem almeja, né, o pastorado, boa coisa almeja, né? Eu já tinha um desejo de ser pastor, mas hoje mesmo já sendo pastor há 14 anos, a pastora Débora já sendo pastora, nós vamos entrar no seminário de novo, porque é uma bênção aprender da obra do Senhor. E eu quero convidar você que está em casa, faça a sua inscrição, participe desse seminário, faça esse seminário, vai acrescentar muito na sua vida espiritual. Amém? Se você tem um chamado ministerial, vai acrescentar muito no seu chamado. E lembrando para quem está aqui, para quem está em casa, que é um seminário interdenominacional. Isso quer dizer o quê? Que você que é membro da Igreja Unida pode fazer. Se você conhece alguém que não é membro da igreja, é de um outro ministério, é da Assembleia, é da Batista, é da Quadrangular, mas quer fazer o seminário, venha fazer conosco, amém? Nós precisamos de no mínimo 10 alunos, já estamos caminhando, viu? Que Deus abençoe. Obrigado, pastora Débora. Sei que o culto é das mulheres, mas eu precisava dar esse aviso. Amém. Glória a Deus. Sábados, irmãs, então, sábado que vem vai ter só online, não vai ter presencial, porque estarei pregando eu lá no Jardim Canadá, a Igreja Unida lá também, para as mulheres. E o pastor Renato vai estar transmitindo de lá para vocês. Tá bom? Que agora, infelizmente, terminamos o nosso culto de mulheres voltadas para a luz. Vamos nos colocar de pé, vamos dar a bênção apostólica. Amém? Vamos dar a bênção apostólica. Que Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos e com todos permaneça, não só como assim, só hoje, mas para todos sempre. Amém? Que Deus abençoe você em casa, dê um ótimo final de semana, que Deus proteja e guarda. Amanhã um culto, 9h30 da manhã e às 18 horas, estaremos aqui. Você que pode vir, vem participar conosco. 9h30 da manhã e às 18 horas. Amém? Deus te abençoe. Culto de primícias. Primeiro domingo do mês. Culto de primícias. Te aguardo. Deus abençoe.